Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Abílio. Nosso canal aqui aborda temas de direito administrativo, tributário e financeiro. E o tema de hoje será um tema de direito administrativo, que cai muito nas provas, dos concursos, no exame da OAB, de uma forma geral. Então, nós vamos aqui, portanto, abordar o tema empresas públicas e sociedade de economia mista. Vocês já sabem que nosso procedimento aqui é equivalente a uma sala de aula. Então, a gente simula uma situação de sala de aula e, consequentemente, vamos seguindo aí com o nosso conteúdo do direito administrativo. Se você estiver gostando das nossas aulas, por favor, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, isso é muito importante para divulgar e na busca do aprendizado, do conhecimento e das sugestões de todos aí, que é muito importante. Então, tá aí, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vamos lá. O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil é um dos artigos mais importantes aí do direito, né? Especialmente aqui do direito administrativo, porque ele trata exatamente da organização da administração pública, que está dividida entre a administração pública direta e indireta. A indireta é fruto do fenômeno da descentralização. Muito bem. E ali nós temos os princípios explícitos da administração pública, muito conhecidos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, a eficiência. E nós temos no inciso 19 que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Nós vamos falar de autarquia futuramente, abordando inclusive o tema agências reguladoras. E será também autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista. Vejam, empresa pública e sociedade de economia mista não são criadas por lei. A lei autoriza a sua criação e elas são criadas na forma do direito civil, que é o registro do seu contrato perante a junta comercial, por exemplo, né? Então, nós temos aqui o Decreto-Lei 200/67. Este decreto versa sobre a organização da administração pública, destacando ali mais uma vez a direta, que aí é envolvida pelos ministérios, por exemplo, né, no âmbito do Poder Executivo Federal, estadual e municipal são as secretarias, e a administração pública indireta, aquelas dotadas de personalidade jurídica própria, e tudo isto que decorre pelo fato de ter personalidade jurídica própria, inclusive patrimônio próprio, receita própria, responsabilidade própria. E temos ali o destaque para empresas públicas e sociedade de economia mista, portanto, integrando esta descentralização à administração pública indireta, portanto. Nós temos no artigo 5º do decreto conceitos do que é uma empresa pública e do que é uma sociedade de economia mista. Claro que a gente tem que analisar o decreto à luz da Constituição de 88 e ver o que foi recepcionado, porque no decreto aí ele está dizendo que são criadas, né, por lei. Não. A lei hoje autoriza a criação tão somente. Então, o que é uma empresa pública? Olha aí, empresa pública, ela, apesar do nome empresa pública, ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado, como toda e qualquer empresa. A diferença, e por que o nome é empresa pública, é porque ela tem um capital exclusivo da União. Capital exclusivo do poder público. Por isso que o nome é empresa pública. E ela pode ter qualquer forma admitida em direito, né? Aquelas formas, sociedade anônima, só que é aquele capital fechado, limitada. Então, a empresa pública, capital exclusivo, público. Já a sociedade de economia mista, pelo próprio nome, né? Capital público e privado, e naturalmente ela tem a personalidade jurídica de direito privado, mas tem um detalhe aqui: as ações com direito a voto, a maioria delas tem que ficar na mão do poder público, da União, seja a administração pública direta ali, né, ou mesmo ente da administração pública indireta, desde que a maioria do capital votante, o capital direito a voto, ficará em nome, portanto, da União. E quando se tratar de regime de monopólio estatal, como, por exemplo, a Petrobras,
a maioria acionária caberá apenas à União em caráter permanente, porque a Constituição coloca que as atividades de extração de petróleo e gás natural são atribuições do monopólio da União. Muito bem. E aqui nós temos grandes exemplos de entidades da administração pública indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Está aí o Banco do Brasil, um banco tão importante. Ele é uma sociedade de economia mista com sede em Fortaleza. Também temos a Caixa e o Banco do Brasil. A Caixa é uma empresa pública, capital totalmente público. Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Veja que tem ações do Banco do Brasil na Bolsa de Valores do Brasil e do mundo inteiro. Então, a sociedade de economia mista, a mesma coisa, a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Então, nós temos aí exemplos, né? E além de tudo, aqui na Bahia, nós temos o Desem Bahia, a Embasa, a Bahia Gás, portanto, como entes da administração pública indireta baiana. E estas entidades da administração pública indireta estão vinculadas ao Ministério, de acordo com sua área de competência. Vinculação, não é subordinação, né, dentro das atividades ali desempenhadas por aquela entidade da administração pública indireta. E o que é que o Ministério deve fazer? Ele vai promover uma supervisão ministerial. Não é subordinação, é supervisão, com o objetivo de proteger, com o objetivo de assegurar, inclusive que aquela entidade, olha aí, inciso 1, cumpra seus objetivos institucionais fixados pela lei que autorizou a criação daquela entidade, o seu estatuto, seu contrato social. Detalhe, estas entidades devem estar em harmonia com a política de governo. Então, são instrumentos de intervenção do Estado no domínio econômico e social. Não há liberdade plena de atuação, e muita gente hoje fala das intervenções do Poder Executivo perante os entes da administração pública indireta. Podem, na medida que esses podem e devem realizar políticas harmoniosas com o programa de governo, claro, nos termos da lei, observando o devido processo legal, moralidade e tudo mais. E sem perder a eficiência administrativa, né? Então a gente já teve empresas públicas aí que realizaram atividades que não eram voltadas à eficiência administrativa, e por isso que a supervisão ministerial tem que garantir a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. E por isso nós temos aí essas garantias, mas por outro lado, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Petrobras também realiza políticas públicas, sendo, portanto, harmoniosos com a política de governo. Muito bem. A Constituição também continua apontando aí que o estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista, ela sempre deve estar aí plasmado, voltado o quê? A sua função social. E como o Estado vai fiscalizar, assim como a sociedade. É o princípio da autotutela. A administração pública tem que cuidar dos seus entes, dos bens, dos patrimônios da administração pública e não apenas dos atos administrativos. Essas entidades devem fazer licitações. Temos a nova lei de licitações. Abordaremos isso na sequência aqui no nosso canal no YouTube. Por favor, peça aí o tema nova lei de licitações, que nós vamos abordar sim. Mas essas entidades fazem licitações apenas naquilo que é atividade de suporte, atividade de meio, não atividade finalística, porque atividade finalística é uma atividade comercial, uma atividade voltada a fomento de lucro e, portanto, não pode estar distrita aí às licitações, porque isso geraria um embaraço comercial para essas entidades. E seus diretores possuem mandato, avaliação de desempenho e são responsabilizados pelos seus atos. Mandatos porque eles têm a garantia de ficar no cargo por determinado período, o período previsto no estatuto ou na lei que autorizou a criação, mas são mandatos. Eles são nomeados pelo chefe do Poder Executivo após sabatina no Poder Legislativo, no Senado. Portanto, eles estão ali como agentes das políticas de governo e, portanto, seus diretores são nomeados e são pessoas da confiança do Poder Executivo, portanto.
Ademais, gente, é importante destacar que como essas empresas públicas chamadas estatais, né, empresa pública, sociedade e economia mista, as empresas estatais, elas se sujeitam ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no tocante às obrigações civis, por isso o registro na junta comercial, comerciais, os títulos de crédito, os contratos da forma que são celebrados, as questões trabalhistas, as pessoas que trabalham nas empresas estatais são empregados públicos, são regidos pela CLT e as suas relações de trabalho são discutidas na Justiça do Trabalho. Então tem recolhimento de FGTS, então, consequentemente, toda a normatização trabalhista incide nos empregados das empresas estatais. E também essas empresas estatais não têm privilégios tributários. As obrigações são as mesmas de qualquer outra empresa, porque senão feriria o princípio da igualdade, da livre concorrência. Já pensou um banco que não paga imposto e o outro paga? Né? Geraria, portanto, uma ofensa ao princípio da igualdade. Né? Muito bem. E nós temos ainda destacar que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas só podem atuar em áreas relativas a relevante interesse coletivo e segurança nacional. Não é qualquer área. Afinal de contas, o Estado só deve intervir naquilo que for voltado efetivamente ao interesse da coletividade. Afinal de contas, o nosso regime é da liberdade de iniciativa. Estamos diante de um regime capitalista, observando naturalmente princípios da ordem econômica, mas é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Essa atividade deve ser feita preponderantemente pelos particulares e não pelo Estado, e o Estado atuará na condição das estatais de acordo com as premissas do artigo 173. Muito bem, gente. E, como sempre, nós fazemos uma dica de leitura, de livros, de filmes, livros jurídicos ou não jurídicos, e nesse dia, portanto, nesse momento aqui no nosso canal no YouTube, a gente indica essa obra do grande presidente Getúlio Vargas, a biografia desse grande homem, que foi o homem responsável pela criação da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, Sociedade de Economia Mista Brasileira, a empresa mais famosa do nosso país. Muito bem, gente. Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Se você gostou, dê aquele like, se inscreva no nosso canal, peça novos vídeos e continuaremos aqui sempre tratando de temas de direito administrativo, direito tributário e direito financeiro. Pois bem, nesse momento eu agradeço a todos e nós vamos, portanto, encerrar aqui a nossa aula de hoje. Um abraço, gente. Fique com Deus. Tudo de bom.